Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência Precisa de hoje, conversando com uma honra indescritível com a professora, a doutora Rosa Cristina Ferreira de Souza. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas à professora Rosa no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professora Rosa, no bloco passado nós falávamos sobre os limites, as relações pais e filhos, limites, a não observância de limites e quais as decorrências dessa não observância, enfim. Vamos continuar conversando sobre isso, que é muito interessante para você que tem os seus filhos da geração Y, né? Que hoje fazem as coisas muito rapidamente, teclam muito, não é? Assistem muita televisão, jogam muito videogame, mas também não refletem muito, né? Não tem muito tempo para refletir ou para ler. Como é que você vê, professor, então, essa relação família-filhos nesse mundo absolutamente diferente, pelo menos do meu mundo, né? Eu percebo que cada vez mais as famílias se distanciam, né? E a nossa relação com os nossos filhos é uma relação diferente da que nós tínhamos como filhos com os nossos pais e tal, né? Pela questão das rotinas diárias, né? A carga de trabalho, a própria locomoção, digamos, o trabalho é distante da própria casa, então tem muitos pais que encontram-se com os filhos à noite e ou é um beijo de boa noite, ou ainda tem um tempinho, né, para conversar, para trocar alguma carícia, né, digamos assim. Quando tem, né, professora? Quando Perdoe tem, então, a interrupção, mas muitos chegam exaustos e querem dormir, tomar um banho, dormir e não veem filhos, né? A gente tem também esse registro, né? E aí o cansaço do próprio pai, da própria mãe, é também uma justificativa muito presente nessa explicação do eu deixo o meu filho mais à vontade, ou porque eu quero descansar um pouco, né? Então não tem a conversa que poderia ter, não tem a atenção que o filho não dá a atenção que o filho está solicitando, porque está ocupado também em descansar ou ocupado com o seu próprio cansaço. Exatamente. Né? E aí quando se tem um tempo disponível, a folga, o final de semana, é muito sem limite, muitas vezes, né? Então é virar a casa ao avesso, ou é a brincadeira à vontade, sem reflexão também, né? Porque na brincadeira as crianças também aprendem, e também aprendem a ter limite. Mas com a intervenção do adulto daí é importante nesse sentido, né? E a própria brincadeira, né, ela tem que ter limites para que ela se constitua como brincadeira efetivamente. Sim, né? sim. E aí, professora, o que tu dirias para as pessoas, para as famílias, que conselhos nós poderíamos dar a elas? Porque é um problema que a maioria das pessoas vivencia hoje, a tribulação do trabalho, a necessidade de trabalho da mãe e do pai, a ausência efetivamente concreta na sociedade atual, e o filho jogado. Me perdoe. E um professor, um entrevistado meu aqui, um doutor também em psicologia, ele me dizia que 75% das famílias, não se preocupam com as crianças na escola. Então isso é um dado que me preocupa, porque se não há preocupação na escola, realmente a tua fala sobre esta despreocupação, ou então essa falta de limites em casa por cansaço ou por falta de tempo, também acaba gerando uma preocupação. Como é que tu vês, professora, essa situação em que o pai não tem muito tempo para o filho, né, e acaba gerando uma criança que não tenha essa estrutura, essa solidez, não é, para ter depois, amanhã, um futuro realmente promissor. Porque a gente sempre diz assim, né, e as pessoas que nos assistem, sabe, professora, elas entendem assim, quando você constrói uma casa, a parte mais importante da casa não aparece, que é exatamente a estrutura, né, os alicerces da casa ficam enterrados, para que a casa se mantenha eternamente. Penso que na personalidade é uma coisa muito parecida com isso, a presença do pai, a relação com o pai, a discussão com o filho, a determinação de limites são fundamentais para a formação da criança.
Nesse sentido, existe uma correção na minha fala, professor? O que dirias nessas comunicações que ocorrem hoje, com esse exemplo que eu acabo de dar? Não, tem razão. A principal célula, né, da sociedade é a família, e a família ela é a principal responsável pela formação do ser humano, né, então das nossas crianças. E tem ocorrido, sim, que as famílias acabam delegando muito à escola o papel de educar, não só educar formalmente, educar também com limites, né? Formar a identidade dessa criança. E nós temos também algumas limitações no âmbito escolar, né, para se fazer isso. Exatamente. Então, assim, não é papel da escola. Se nós formos olhar a LDB, obviamente, né, o papel da educação infantil, principalmente, é educar e cuidar. Exato. E passa, sim, pela formação, né, da identidade, do caráter, digamos, do ser humano, da cidadania, enfim. Exato. Mas se essa construção não tiver também partindo de casa, da família, dessa célula, né, ela professora? não vai se solidificar, né? Não quer dizer que tenha que ser o pai biológico, a mãe biológica, mas tem que ser uma estrutura familiar que lhe permita essa segurança, sim, e essa solidez de caráter. Exatamente. Né? E o fato de os pais passarem pouco tempo com as crianças não é determinante, digamos, para que essa criança não seja um adulto saudável, mas é importante que o tempo que os pais fiquem com ela, eles realmente fiquem com ela, né? Não recompensando por um vazio ou por uma culpa que eles tenham de não estarem tão presentes. Puxa vida, vamos continuar conversando sobre isso no bloco seguinte. Eu quero dizer que quando a conversa é tão agradável, o tempo passa tão rápido, né? E você, telespectador, está vendo, né? Essa conversa interessante que afeta a todos nós que assistimos, ou como pais, ou como mães, ou como filhos. Ok? Daqui a pouco mais, então, no último bloco, nós vamos continuar conversando com a professora a doutora Rosa Cristina Ferreira de Souza sobre estes eventos familiares, não é? Esses estímulos, essas comunicações, essas carícias transacionais que são fundamentais para o desenvolvimento do caráter, da personalidade de uma criança, de uma pessoa, ok? Se puder rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparecer na sua tela, enviar perguntas à professora Rosa Cristina no e-mail ciência.pesquisa@unicef.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.